Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Um ótimo dia a todos. Bora lá para mais um vídeo de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho uma análise bem importante aqui para vocês sobre o nosso momento. Anotei algumas coisas ali, porque o Barros falou sobre planejamento, falou que não desaprenderam a fazer e tem que corrigir as coisas que estão erradas. E eu quero trazer aqui para vocês, na minha análise, quais são os problemas do Palmeiras hoje. Eu listei algumas coisas aqui, inclusive do Abel Ferreira também, da presidente e do Anderson Barros, e falar aqui sobre alguns jogadores, como é que tá o mercado da bola. Tem jogador novo chegando, tem jogador que o Palmeiras tá ali esperando não sei o que para tentar trazer. Acho que vai ser uma análise legal, quero saber a sua opinião no final do vídeo, porque uma coisa a gente tem que ser bem claro e objetivo aqui: o futebol que o Palmeiras está jogando é de incomodar a qualquer um. E lembrando aí, galera, filmes e séries, você quer assistir todos os jogos aí, Campeonato Brasileiro, todos os jogos do Verdão, vai no primeiro comentário na descrição, chama a galera do TV Torcida, você faz o teste na hora, e no aniversário do Palmeiras no final do mês você terá a chance de levar a camisa do Verdão. Isso mesmo, então se informa lá com o pessoal como é que funciona e você vai ter uma ótima grade de canais, desenhos 24 horas pra criançada e muito mais, beleza? Negócio é o seguinte, galera, o Palmeiras acabou sendo eliminado e agora temos os problemas, né? Temos que lidar com a crise agora, porque quando eu falo crise é porque o ambiente não vai ficar positivo, o ambiente não vai ficar bom, ter força, a torcida provavelmente vai cobrar mais no próprio estádio mesmo, nos jogos. Bom, falando agora sobre a nossa situação depois do clássico, vocês viram lá a torcida do Corinthians, o que eles fizeram hoje? Colocaram lá uma faixa agradecendo ao elenco, que a porcada chora e tudo, e agora é isso mesmo, os caras com elenco limitado. Tem algumas coisas para comentar sobre o Corinthians também. Cara, você olha pro time do Corinthians, estava conversando com um amigo corintiano, o Corinthians não tem nada demais no time, né? Nada demais. O Corinthians tem do meio do campo pra frente um bom time ali, tem o Carrillo, que é um bom jogador, o Garro, que nem jogaram essa bola toda. O Yuri Alberto tava desaparecido no confronto, tava voltando de lesão, e isso foi o suficiente, né? Lateral horrível dos caras, aquele Bidu é fraquíssimo, mas a gente perdeu pros caras. Os caras conseguiram, ou seja, o que incomoda a gente, Anderson Barros, Leila Pereira, Abel Ferreira, é a gente perder para um time que oferece tão pouco. Se você perde para um time que joga bola, um time que demonstra desempenho, você vai falar assim, pô, o que eu vou falar aqui, né? Aquela classificação contra o River Plate, aliás, aquela derrota pro River por 2-0. Se a gente tivesse sido desclassificado aquele dia, a gente provavelmente ficaria muito pé da vida e tal, mas o River jogou muita bola. O time do River era muito bom, então é um ponto. Se é eliminado por um Flamengo, é outro ponto, é um time bom, um time forte, um time que tá ganhando títulos, aquele Atlético de 21 que nós jogamos lá na Libertadores, eliminamos os caras 3 vezes. Então o Palmeiras virou um time batível, completamente batível. Qualquer adversário aqui mais organizado pode conseguir complicar a nossa vida, e isso já apareceu no Mundial. O Inter Miami, um time limitado, o Al-Ahly, um time médio assim, e o Palmeiras se enroscou do Inter Miami, nem ganhou o jogo. E isso é uma coisa que preocupa pra gente. Porque a gente fala de Libertadores, a gente fala de Brasileirão e brigar por títulos, mas a gente vai ter que jogar bola. A gente vai ter que melhorar, porque esse futebol que a gente tá jogando agora, acho que você que tá aí do outro lado concorda comigo. Não tem como ser campeão. Jogando o jeito que a gente tá jogando agora, Júlia, mata-mata, não dá, gente. O time do Corinthians é limitado. Foi na raça, tudo é um clássico, mas a gente foi eliminado sem o Corinthians fazer grandes coisas. Isso que incomoda. O Palmeiras não conseguiu reagir. E aí o Anderson Barros fala assim: quando vocês falam de eliminações também tem os títulos e tal, não desaprendemos a fazer. Ele não enxerga claramente os erros que o Palmeiras comete. Por quê? Por causa dos títulos, da acomodação, da presidente dele. Por exemplo, o atraso do planejamento do Palmeiras é algo que a gente fala há anos aqui. O Palmeiras soube que o Estevão ia embora quando? No ano passado. Quem que chegou pro lugar do Estevão? Foi o Facundo. Então será que é o Facundo o substituto do Estevão? Será que é mesmo? Será que foi esse cara? Aí você pensa no Rios. O Rios já sabia que seria vendido, não trouxeram o cara ainda. O Barros tá falando, nós vamos atrás. Vocês já estão atrasados. O planejamento do Palmeiras é muito tardio. Aí você pensa, quem que será esse volante? O Vanderlan. Alguém acha que o Vanderlan não tem condição de jogar bola hoje? A gente já sabe há muito tempo. Agora que ele está sendo negociado com o Red Bull Bragantino, indo para lá por 7 milhões de euros. Aliás, tá ótimo, viu? Mas antes ele valia 10, mas antes ele não tinha mostrado esse futebol abaixo da média dele. Um futebol assustador. Então, vai tarde. Mas vocês já não sabiam? Inclusive o Arthur está subindo agora do Sub-20, será o lateral esquerdo reserva com a saída do Vanderlan. Esse papo de Caio Paulista no Palmeiras, galera,
Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Eu acho que isso aí é balela, tá? Eu não acredito que isso vai acontecer. Seria uma loucura, né? O Palmeiras empresta e devolve. O cara, o que eu sei é que o Atlético Mineiro não vai querer comprar ele. Isso eu sei. Agora, ele voltar pro Palmeiras pra jogar, não. Isso não. Então, o Arthur subindo aí pro lugar do Vanderlan. Aí, outro erro de planejamento. O Evangelista. Ah, mas Júlio, você falou que podia trazer o Evangelista pro elenco. Agora eu pergunto, o Evangelista é um jogador parecido com o perfil do Richard Hill? Será que esse jogador é o cara para ser o titular? Para elenco, eu acho que é um jogador que pode acrescentar sim. E temos que lembrar, o time tá mal, né? O time tá mal, tá jogando mal, então parece que todos os jogadores são ruins. Então isso são coisas que assustam. Vocês não concordam comigo que o Palmeiras precisa de um goleiro? Não tá na cara que o Palmeiras precisa de um goleiro, assim, escancarado? Aí vocês vão esperar o quê? O Marcos Rocha não vai ficar no Palmeiras, vocês sabem. O Marcelo Lomba vai embora, o contrato dele tá acabando. Vocês vão esperar o quê para trazer outro goleiro? O que vocês estão esperando? Aí o Rocha vai sair, aí vai ficar o Kelvin, que chegou, o Giai, beleza, e o Gilberto no que vem começa a treinar com o elenco. Vocês sabem que o Giai não vai ficar muito tempo. Vocês já tem que estar mapeando o outro lateral direito agora. Agora já tem que estar sendo mapeado esse lateral. Por quê? Porque vocês sabem que o Giai tem várias procuras. O Piquerez conseguiu renovar, beleza, agora você vai lá, tem o Arthur, se ficar bem pode ser o lateral reserva, tudo bem. Aí outra coisa, o time investe em jovens, nós temos uma filosofia, disse o Anderson Barros. E quem disse que essa filosofia tá certa? Ah, mas Júlio, mas lá desde 2020, quando o Abel chegou, nós ganhamos vários títulos e tal. Concordo, plenamente, ganhamos mesmo. Agora eu pergunto, quando o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores do Santos, quando ganhou a segunda do Flamengo, quais times eram fortes aqui no Brasil? O Palmeiras não estava com a acomodação que tem hoje lá dentro. O Abel não é esse Abel de hoje que está cabisbaixo, que está cansado, que está irritado agora com o que a torcida fez com ele. Não era esse Abel Ferreira. O Abel Ferreira apresentava resultado, o Abel Ferreira apresentava desempenho do time. O time jogava mais bola. Então agora é um outro momento. Naquele tempo você investia os jovens tudo, o Palmeiras correspondia, o Palmeiras jogava mais bola. Aí agora o Barros falar não pode falar que nós estamos errando porque só tem jovens. Pode sim, esse time do Palmeiras falta experiência, falta casca, em jogo decisivo esses jogadores não jogam e outros adversários estão mais fortes. Quem que era o Botafogo nessa época que o Palmeiras estava ganhando Libertadores em 2022? É outro Botafogo, é outro Cruzeiro. Você tem outros times, o Bragantino melhorou demais, aí ali você tem um Fluminense que cresceu nesse período, vários times ali estão tentando melhorar, você tem um Bahia que virou uma SAF, é outro tempo. 5 anos o futebol passa muito rápido, 4 anos, 3 anos tem uma diferença abrupta. Agora você tem outros times e o desempenho do Palmeiras caiu demais. O Palmeiras não consegue produzir, não consegue jogar de igual para igual um confronto grande, dificilmente conseguiu. A maioria das eliminações faltou futebol. Então, o que fica escancarado é um erro crasso de planejamento sobre o Abel Ferreira. Eu já falei várias vezes aqui e falo desde o Campeonato Paulista. Tem que ser cobrado porque o futebol que o Palmeiras apresenta é um futebol muito abaixo do que ele é pago para fazer no Palmeiras. E quem não consegue entender uma crítica dessa, desculpa, gente, então você não quer crítica nenhuma ao Palmeiras. O Abel Ferreira está mal, sim. O Palmeiras está devendo futebol, sim. Só que nós temos um completo erro de planejamento com tudo isso que eu citei para vocês. Fora isso aqui, tem a questão do time se preparar para determinados confrontos. A gente pode falar que o Corinthians não é um bom time, como eu venho falando. Só que eu não posso falar que os caras não se entregaram, que os caras não deram a vida, que os caras não estiveram ligados. O Corinthians não entregou nenhum gol pra gente no confronto. E nós entregamos. Nós fornecemos os gols. O Gustavo Henrique subiu sozinho, o Memphis subiu sozinho, o Matheus Bidu fez um gol quando tinham 5 jogadores do Corinthians na área, o Palmeiras tinha 8, estávamos em vantagem numérica. Então é muito erro para um time. Repito, se tivesse jogado bola e sido eliminado, era outro papo. Tiveram eliminações, vão acontecer eliminações, mas aqui você jogou, ali faltou por pouco, ali foi nos pênaltis, que a gente é horrível nos pênaltis e tal. Não é isso que está acontecendo. Tem lacunas no elenco, já falei, falta goleiro, falta volante, falta outro atacante na ponta, falta outro lateral, faltam diversas coisas. E ele tá lá falando, não, estamos procurando, estamos avaliando. É muito atraso, é um planejamento muito errado. E se o time tá lotado de jovens, o Anderson Barros, é porque vocês escolheram isso. Vocês não têm capacidade para contratar um jogador que está na Europa, que já tem vários que estavam na Europa e estão aqui,
que estão sem contrato. Por que não pode trazer um jogador com mais de 30 anos, 31 anos, 32 anos? Tem cara que tá voando. O Veiga tá com 30 anos e não consegue nem trotar dentro de campo. Até quando a gente vai ficar com um jogador assim? Veiga, senta aqui, meu amigo, vamos lá. O que tá acontecendo com você? Você quer continuar no Palmeiras? Você quer jogar? Você tem sonho de ir pra Europa? Você quer ir pra Europa? A gente vai fazer o seguinte, você traz uma proposta e você vai. É assim que tem que ser. Por que o Mikael foi contratado e nós tiramos o Naves? Por que a gente trouxe o Facundo? Que eu que também queria o Facundo, que até agora não rendeu, mas pra mim tem uma questão do técnico também, de fazer esse time, essa engrenagem melhorar, pro jogador mostrar seu futebol, que é a mesma coisa que eu falo do Vitor Roque. Mas por que o Kevin saiu antes? Ah, o que tem a ver? O Kevin tem tudo a ver, gente, porque o Palmeiras não tá errando de agora, o Palmeiras tá errando lá de trás. E quanto mais você erra, mais vai ficando claro o não planejamento e o atraso do planejamento que você tem. Bom, era isso que eu queria falar pra vocês, uma análise que eu fiz, pensei em algumas coisas e queria passar. Me digam aqui nos comentários se vocês acham que tem nexo, se tem lógica. Aí você que vai vir aqui vai falar simplesmente, fora Abel, burro pardal. Eu te entendo, mas isso não vai acontecer. Entenda o que tá acontecendo hoje no Palmeiras. O Abel, informação do Massini, e eu também sei disso, tá cansado, já tá desgastado, tá na cara dele, você vê no semblante, mas a diretoria quer segurar ele de todo jeito. Esse é o Palmeiras, insistindo no erro, porque pra mim se um treinador, pode ser o Abel, o Filipão, o Luxemburgo, quem for, se ele não quer ficar mais, se ele tá pensando em ir embora, eu sento, a gente organiza, a gente chega a um denominador comum e ele vai embora, porque o cara não quer mais ficar. O Palmeiras é eterno, o Abel Ferreira não, os jogadores não. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O planejamento do Palmeiras é ruim há um bom tempo. Há um bom tempo. Só que aí é muito fácil apontar para o passado. Mas querem continuar fazendo as mesmas coisas do passado para ganhar agora. Pelo menos é o que eu acho. Grande abraço, desejo para você uma ótima sexta-feira. Deixa seu comentário aí. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis.